que aqui no livro de Abraão, eles falam que Deus, ele é um ser de carne e osso, né? Ele é ressuscitado e ele mora num planeta que se chama Kolob. E o que Joseph Smith fala é que aqui, na tradução desses papiros, tinha isso. Então eu trouxe aí para o Gabriel, se ele quiser botar a imagem 2, para mostrar para vocês. Tem algumas, mas essa é facsímile número 2, esse aí. Que ele fala aí no meio, que é o número 1, é o que ele fala, que é Deus se você quiser ver, você quer ver? Olha aqui o desenho. E aqui do lado tem as explicações. Mas eu botei até para o pessoal em casa poder ver Nossa, também mas qual a explicação. É meio sinistra aqui esses desenhos aqui, Guru. Ó, dá uma olhada. O 1 que tá ali bem no meio, o quadrado bem no meio, seria Deus. É esse ser aqui, ó. Esse ser tem tipo umas anteninhas, parece. Uma barata. Parece uma barata. Parece uma barata. E ele diz que é Deus e que Deus mora. Olha só, parece, tá escrito, né? Aí que Deus mora num... Quer dizer, não é que Deus mora, fala que ele mora num lugar mais perto dele, é um planeta, uma estrela, na verdade, que se chama Kolob. Tá. E o 2 aí, se você ver, também tem outro planeta com outro nome que eles falam... eu esqueci o nome que é mais difícil, mas que diz que é o segundo lugar mais perto de Deus. Mas esse Deus aqui, ele tá usando uma máscara ou ele tem duas cabeças? Uma cabeça para cada lado. Ou dá um zoom. Gabriel, dá um zoom na imagem, bem no meio ali, para mostrar quem que é o Deus ali. Porque tá meio difícil assim, mas tem um quadrado bem no meio desse círculo. Tem uma cena assim que parece tem tipo um castelinho de areia, assim, parece. Isso, vai dando zoom ali. Vamos ver. É isso, vamos lá. É isso, mais um pouquinho. Exatamente aí, ó. Então, vocês que estão aí em casa, nos digam, o que vocês enxergam desse desenho aí? Esse seria o Deus. Ele fala que isso está representado aí nesses papiros. A tradução que ele dá que aí é Deus e que é Kolob. Está mostrando aquelas duas bolinhas do lado, são duas estrelas que ele diz que dão a claridade, o brilho do sol. Vem dessas estrelas. Tá, então seria um sistema planetário. Sistema planetário. Com 2 sóis. Não. Tem duas... São 2 estrelas que dão luz para o nosso Sol. No nosso Sol. No nosso Sol? No nosso Sol. Isso aí ele fala que existe no nosso sistema, na Via Láctea, aqui na nossa galáxia. Tá, pode deixar a imagem, isso, pode deixar essa imagem mesmo Ele diz que Kolob, que inclusive é uma coisa interessante sobre Nibiru ou Nibiru, não sei como pessoas falam de um jeito, tem também tempos diferentes. Ele fala que um dia em Kolob, um dia na Terra são 1000 anos em Kolob. Nossa! Então, são coisas diferentes, entendeu? 1000 anos? Não, é o contrário. Um dia lá são 1000 anos na Terra. Ah, tá. É isso. Um dia lá são 1000 anos Mas pode deixar o zoom ali pra gente ver o Deus lá. Aí, tá vendo? A figura 2 também eles falam que é um outro lugar que é chamado de Olibes. Diz que os egípcios faziam esse nome. Olibes, chamavam desse nome. E que nesse planeta, ou nessa estrela chamada Olibes, que tem a chave do poder que é dado a todos os outros planetas. Tá. Bom, agora tenta colocar o 2 ali, ô Gabriel, vamos ver se você consegue. O 2 ele tá, deixa eu ver, ele tá para baixo. Cadê o 2 aqui? Ah, não, o 2 tá exatamente em cima. Exato. Tá exatamente em cima, Tá, então, só rapidamente, o que as pessoas estão vendo em casa? As pessoas estão falando que parece um inseto, que é um desenho intrigante. O que seria só esse parece ter um castelo de areia ali no meio? O que seria aquilo ali com aquele X? Então, lá nos... Pode falar. Não, na figura 5, por exemplo, eles falam que é a representação do Sol. E eles dizem que esse Sol toma emprestada a luz de Kolob, que aí tem aquelas 12 estrelas do lado, é o que dão.
né? A figura 6, olha só, você vai ver que a figura 6 tem 4, é como se tivesse 4 homens. Calma, ó, vamos lá. Figura 2 agora. Tá, figura 2. A figura 2 é o Deus em si. Não, a figura 2, eles falam que é representação de um lugar perto de Colobe que se chama Ólibes. Tá. E que este lugar, por que tem este homem aí com um monte de coisa? Porque o que ele está mostrando é poder. Que é deste lugar que sai o poder que existe em todos os outros planetas. É como se lá fosse o portal de todo o poder que nós temos. De todas as leis que funcionam. Tá? Tá, peraí, só para recapitular rapidamente aqui. Da onde vem mesmo esse... Bota aquela imagem de novo inteira. Isso foi um papiro que alguém vendeu para ele? Ele diz que chegou às mãos dele em 1835 por um homem chamado Michael Chandler. Lembrei o nome dele. Tá. Aí o que aconteceu? Isso também tem a continuação dessa história. Nos anos 60, 1960, esses papiros reapareceram no museu em Nova York. E o que os estudiosos, os egiptólogos falam é que não tem nada disso, que isso é uma invenção da cabeça de Joseph Smith, que isso aí, na verdade, tem um nome aí, eu até escrevi aí do lado, você vai ver aqui, ó, o nome disso que os estudiosos falam é que se chama hipocéfalo. Que, na verdade, isso é um artefato que faz o seguinte, gente. Isso aí, que aí você pode botar a imagem 3, Gabriel, para mostrar o que os estudiosos dizem que isso é na verdade. Isso aí, na verdade, é uma coisa que quando as pessoas morriam no Egito, eles botavam dentro lá da tumba da pessoa na cabeça. Era como uma representação que a pessoa levaria o conhecimento que ela teve na Terra para sempre. Então, era isso que ficou, que os historiadores e tal dizem. E existe ainda, esses papiros existem, estão em Nova York, no museu. Então é real essa história? É real. Não, é real o papiro. Só sim, as imagens são. Os historiadores falam isso, que não tem nada a ver com o que Joseph Smith falou. Mas a igreja até hoje sustenta a tradução de Joseph Smith. Tá, então, só volta lá na imagem, então, rapidamente. Então, do papiro. Então, tá. Então, essa ilustração que ela tá aí representada, né, foi passada a limpo, ela vem de um papiro real. Papiro real. De um papiro real. A diferença é a interpretação que é dada aos desenhos, a esses hieroglifos aí. Isso aí. Então, o Joseph Smith fez essa interpretação segundo os acessos mediúnicos, cósmicos que ele tinha. Isso. E aí tem pessoas que falam não, que não tem nada a ver, que isso aí é uma outra coisa. Exatamente. As pessoas não, historiadores que estudam o Egito, os museólogos e tal, falam que isso não é verdade, que isso foi uma viagem dele e tal. Mas a igreja até hoje sustenta essa tradução que ele fez. Tá? Eu achei interessante trazer, porque mostra aí mais uma vez alguma coisa cósmica. Né? Tá mostrando que a doutrina da igreja não só fala sobre isso, mas como fala o nome de um planeta onde Deus habita. Tá, aí tô vendo que embaixo, logo abaixo ali dessa figura central, tem uma parte que está invertida, que tem como se fosse um boi, um guizão, alguma coisa assim, mais uns trabalhadores ali, uns egípcios. E aí que vem, eles falam o seguinte, da figura 8 até a figura 10, não pode ser revelado. Ele disse que não podia ser revelado. Da figura 8 a 10? São essas que estão aí embaixo. Pode. Da figura 8 até a figura 10 não pode ser revelado. Tá. A figura 11... E a figura 5? A figura 5 pode. A figura 5 é o Sol. A 6 e a 7. Tá, o 5 ele é representado pelo... O Sol seria esse boi, esse guizão. Ele fala que representa o Sol e que
o Sol toma emprestado a luz daqueles 2 planetas e de Colobe, que está lá na figura 1. Aquelas 2 bolinhas representando 2 planetas, 2 estrelas. Tá bom. Tá? Estamos tentando decifrar aqui hieroglifos alienígenas. A figura 6, olha só que interessante a 6. Tem 4, como se tivesse 4 pessoas. Você vê? 4 homenzinhos. Sim, então, tô vendo. Ele fala que isso é representação da Terra e seus 4 cantos. Os 4 cantos da Terra. Uhum. Tá? E aí, tem uns macacos e uns cachorros ali do lado. Aí a figura 7, ele fala que é Deus sentado no trono dele e representa o sacerdócio, o poder do sacerdócio. Inverte aí pra gente, Gabriel, só pra... Vamos ver se dá. É isso aí. Gabriel é fera, né? Ele vai... Olha lá. Então, a gente tá falando agora, então, no meio, que seria esse guizão, seria o Sol. Aí do lado agora assim, você vai olhando para a sua direita, tem 3 figuras ali que lembram muito esses deuses egípcios ali. Então tem um que com a cabeça de águia, de chacal, não é isso, Guru? Cabeça de leão, cabeça de lobo. Então, que é o que representa os 4 cantos da terra. Aí logo do lado aqui, bem aqui onde está minha mão aqui, ó, tem como se fosse um cachorrinho andando, um macaco e uma ave, parece. Não é isso? Mas vai entender. Ele fala outra coisa, né? O que ele diz que são esses? É a figura 5? A 5, eu acho que não é a 7 que você está falando. Não, a 6. A 6, então, a 6 é a Terra e seus 4 cantos. Só isso. O que tem lá é como se representasse o que tem nos 4 cantos da Terra. Ah, tá. Animais. Então por isso tem animais, etc e tal. Legal. E aí, daí, no último canto ali, no lado esquerdo, tem um ser sentado num trono. E aí ele fala que Deus sentado no trono. Tá. E que está representando, esta figura está representando o sacerdócio. Por isso que ele está sentado no trono, que está mostrando o poder do sacerdócio. Tá? Agora, o resto, não pode ser revelado, assim, da 8 em diante, a 8 até a 21, não pode ser revelado. Só a 11 que é diferente, que ele fala, não pode ser revelado, mas se alguém descobrir, tá tudo bem. Tá, aonde que está esse papiro original? Num museu em Nova York. Tá, original mesmo? Original, Qual que é o nome desse papiro? Será que a gente consegue achar uma foto? Não faço ideia. O nome, eles falam que não é um papiro, eles falam que é um hipocéfalo. Você vai ver que você vai... Deixa eu ver o nome. É um hipocéfalo, é um artefato funerário. Céfalo. Enquanto o meu querido Sherminator procura, eu vou dar um recadão aqui maravilhoso do despertar da abundância. É isso mesmo, todo mundo chega uma hora na vida tem problemas financeiros, problema com dinheiro mesmo. Se você quiser mudar isso para todo e um sempre, tem esse despertar da abundância. É só você escanear esse QR Code aqui, claro, que tem, né, um custo para você entrar ali. Mas a Márcia Luz deu um presente incrível para todos nós aqui da família Paranormal. É absolutamente gratuito se você escanear esse QR Code ou o primeiro link da descrição do vídeo. Então, se você quiser melhorar muito as suas finanças, existe só uma forma. Aproveite esse workshop aqui online, totalmente online e absolutamente gratuito. Eu vou falar 3 vezes. É grátis, é grátis, é grátis. A Márcia Luz conseguiu isso para vocês. Tinha um custo, agora não tem mais. Então, entre lá e seja feliz para melhorar toda a abundância financeira que você realmente merece ser feliz. E você vai conseguir isso, obviamente, agora com esse workshop gratuito Despertar da Abundância. Então, não perca tempo, não tem mais desculpa para você não melhorar suas finanças. É grátis. É isso aí, meu querido Sherminator. Eu achei várias fotos interessantes aqui dos hipocéfalos. Tem várias, inclusive algumas versões elas são em madeira ou são como se fossem amuletos físicos, assim, não só no papel. Tem umas fotos interessantes aí. Tem uns aqui, parece que é feito até de
de osso, não sei direito. Quer ver? Coloca, ó, esse aí seria uma versão, parece que é de madeira. Eu acho que não, eu acho que é o papiro. Quer ver? Tem uns físicos, tem uns... Ah, sim, que é o que coloca debaixo da cabeça da pessoa. Exatamente. É isso, que é o que coloca dentro do sarcófago lá e coloca a múmia em cima. Aí, ó, como tem um monte diferente. Bota o do lado ali, que eu acho que tá melhor a imagem, porque que é o seguinte, isso que a gente viu, né, essa ilustração que a gente viu, ela é feita, então, é desenhada em cima desse material original, né? E aqui ele até parece mais rico, talvez, ou não sei. Ele tá um pouco diferente, na verdade. Porque tem vários, né? Pelo que eu entendi, é verdade, tem vários. Tem vários. Ele teve acesso a um que ele traduziu e disse que daí saiu o livro de Abraão e que tem várias histórias, etc. e tal, e que foi traduzido por ele. E a igreja diz até hoje que é isso aí, tá? E os egiptólogos dizem que não. Bota esse daí. Ó que interessante, ó. Esse aí ele é como se fosse uma mandala. Esse aí eu acho que é exatamente, ou é muito parecido. Pois é. Mas esse é como se fosse mesmo uma bolacha, assim, não sei, um artefato. Então, o que eles falam é que o que diz aí, na verdade, é a sabedoria que a pessoa que faleceu quer carregar com ela, o que ela aprendeu do mundo e que ela não quer esquecer. Por isso está ali. É como se isso ativasse o seu cérebro morto para você nunca esquecer e você carregar com você. E isso é o que a galera do Egito acredita sobre essa questão aí dos papiros. Não, muito interessante isso daí, muito interessante. Muito interessante, eu acho também. E o que eu acho mais interessante também, né, é que ele trouxe... Por quê que Joseph Smith trouxe tanta coisa de planeta, coisa de cosmos? Tem, em Doutrina e Convênios, tem capítulos que falam sobre esse planeta que Deus mora, que falam que as pessoas que serão exaltadas vão morar perto de Deus e que elas vão criar planetas também. O que tem a ver com a cocriação. Inclusive, Doutrina e Convênios, gente, fala muito, tem muita coisa assim de física quântica, que você pode dizer. E assim, é interessante da gente ver, né? E aí tem também o livro de Moisés, que é já uma outra história, que também tem a ver com a doutrina da igreja, que é sobre a criação. E aí, Ale, eu lembro de você, porque no seu livro, você fala assim, tem um pedaço lá do seu livro que você diz, vamos ressignificar a criação, a história de Adão e Eva. Você não fala isso? Exatamente. Então, quando eu li esse pedaço do seu livro, eu falei, uau, a Ale está igual aos mormons, porque o livro de Moisés fala exatamente a história ressignificada que você contou. Porque para os mormons, não teve essa coisa da queda, teve a queda, mas foi uma coisa planejada. Era para ser assim. Tá? Então não é que Eva, eles não consideram que Eva cometeu um erro, pelo contrário. Foi uma coisa que tinha que acontecer e eles falam exatamente o que você diz lá, que foi uma forma de expandir a mente, de expandir a consciência, da gente sair daquela coisa de não conheço muita coisa, não conheço o mundo como ele é, e vamos agora começar a expansão da nossa mente, estamos preparados para isso. Então é mais ou menos o que eles falam, que a queda foi uma coisa necessária e planejada, que é o que o livro de Moisés aqui fala. É muito, muito bom. Tá? Que seria o livro de Êxodo na Bíblia, é o livro de Moisés, porque foi ele, né, conta a história dele. Aqui tem o livro de Moisés contando dessa forma aí, a criação do mundo, completamente diferente dessa ideia que a gente tem de pecado original, etc, etc, etc. Maravilhoso, essa história dessa bolacha. O pessoal tá me enchendo o saco aqui no chat. Eles estão falando que eu falei bolacha, que é coisa de paulista. É bolacha ou biscoito? Tá tudo Aí o pessoal perde um tempo
horroroso da vida com essa discussão que não leva a lugar nenhum, né? E em vez de estudar o que interessa. E tanto faz, bolacha, biscoito, qualquer coisa. Não, mas é porque, na verdade, uma bolacha, ela vai além daquilo que você come, né? Ela pode ser uma outra coisa. Enfim, deixa eu tirar uma foto dessa bolacha. Dessa bolacha. Pode tirar foto dessa bolacha. Ou desse Inclusive, biscoito. Eu vou mostrar para vocês também, tem aí um desenho que é representação, que eles falam que é a história de Abraão lá com o filho e tal, também, que não tem nada a ver com nada cósmico, mas que também tem aí que eu posso mostrar para vocês. Tem um facsímile também no livro. O que eu tenho o quê? Facsímile? Chama facsímile, né? Essa é como se fosse uma representação. Aqui, ó. Tá. Facsímile da história de Abraão. Tá, então só pra gente concluir a história da bolacha. Última vez, coloca na tela aí, então. Ele adorou a bolacha. Só pra gente concluir essa história, que essa história é bem legal. Então, ok. Então, esse artefato, ele é real. Ele realmente ocorreu no Egito Antigo, está em museus e egiptólogos estudam. Sim. A única diferença foi que o Joseph Smith teve acesso a esse material e outras entidades, outros seres, explicaram para ele, então, uma versão diferente para que ele pudesse ler estes hieroglifos, que não tinha uma explicação. E ele trouxe uma explicação. E em cima dessa explicação, desses desenhos todos que vocês estão vendo aqui, ele escreveu um livro. Foi isso. Foi isso? Não. Com revelações incríveis. Exatamente, que é o livro. Ele não fala que ele escreveu, ele fala que ele traduziu o livro de Abraão. Perfeito. Tá? O livro veio da tradução desses desenhos aí. Exatamente. Dessas artes. Inspiração e tal, né? Que é o livro de Abraão, que está aqui. E junto, no Pérola de Grande Valor, tem o livro de Moisés, que fala sobre a criação do mundo, que ele fala também que é como se ele recebeu a história verdadeira. De novo a história verdadeira. Aí já desperta o ódio exato, religioso. Foi o que aconteceu. Novamente. Mas foi o que aconteceu. Tanto que aí vem esse lado, né? Que eles foram muito perseguidos e eles ficaram rodando de um lugar para o outro, o que faz os teóricos antigos astronautas acharem que ele estava sendo dirigido por aliens para ter um determinado resultado. Porque ele teve um resultado. A igreja fundou um Estado. Não dá para negar. Não dá para negar que a igreja teve um grande resultado. Porque eles têm... lá para a história americana, eles tiveram uma participação. Inclusive, tem uma série que passou ano passado, que fez muito sucesso também, que fala um pouco sobre isso, mas que é uma história nebulosa, sobre um pedaço da história das brigas, né, da perseguição de pessoas e dos estados e do governo contra os mormons e os mormons contra eles e tal, que fez muito sucesso ano passado essa série. Eu acho que chama Terra Indomável, se eu não me engano, que fala sobre isso. Entendeu? Conta. Porque a igreja, depois que Joseph Smith morreu, a igreja logo em seguida, teve um outro presidente, né, que foi escolhido, que era Brigham Young. E ele não era nada de Joseph Smith. A primeira briga que teve na igreja foi essa, porque o irmão, a mãe, tinha gente que achava que era sucessão familiar, que a igreja tinha que passar para o irmão dele. E não foi isso que aconteceu. Foi uma outra pessoa, que é Brigham Young, que foi quem conduziu os mormons de verdade para Utah, que era um homem que tinha um pulso muito firme, que eu, pessoalmente, aí já é opinião minha, eu acho que a igreja jamais seria o que ela é hoje se não fosse Brigham Young. Porque ele tinha ele era meio bravo, assim, sabe? Ele era meio diferenciado, assim. Eu acho que ele enfrentou umas grandes brigas, né? E quando eles chegaram, que eles se estabeleceram, que eles ficaram em Utah, ainda tinha o casamento plural e eles ficaram fazendo
uso dessa doutrina até 1890, quando já um outro presidente da igreja, que se chamava Wilford Woodruff, ele negociou com o governo americano, porque o governo não queria reconhecer a igreja, o Estado, como um Estado oficial. Porque, justamente por isso, porque eles tinham casamento plural, tinha um monte de coisa que era controverso com os padrões estabelecidos no país. Então, não é oficial isso, mas você vê que assim que ele desfez o casamento plural, os Estados Unidos aceitou Utah como um estado oficial. Então, você vê que foi uma negociação que provavelmente teve ali entre eles para que o estado aparecesse e fosse reconhecido realmente, né?